fizemos já 3 questõezinhas, vamos para uma questão um pouco mais do dia a dia, né, contextualizada, como se diz, mas PA a gente tem que saber as questões objetivas, diretas, que estão vindo muito aí no Enem, e também a contextualizada. Então vamos para mais uma questão aí que envolve PA. Acompanha aí, ó. Um atleta corre sempre 400 metros a mais que no dia anterior. Então, a cada dia, ele corre 400 a mais que o outro. Se no primeiro dia ele correu 800 metros, no segundo dia ele vai correr 400 a mais, vai correr 1.200 metros. No próximo dia vai correr 400 a mais, então ele vai percorrer 1.600 metros. Então, vai correndo aí, se preparando, e a cada dia correndo mais, sempre correndo mais, é saudável. Então, vamos continuar aí. Um atleta corre sempre 400 metros a mais que no dia anterior. Ao final de 11 dias, ele percorre um total de 35.200 metros. O número de metros que ele correu no último dia foi igual a... Então, ele quer o número de metros que ele correu no último dia, ele quer o que a gente colocaria aí, o AN, né? O que ele correu no último dia, a distância que ele percorreu no último dia, seria o último termo, seria AN. Então vamos fazer uma nova leitura como tem que ser feito em todo o exame. Um atleta corre sempre 400 metros a mais que no dia anterior, então ele tem uma razão aí de 400 metros, tá certo? A cada, se diminuir um dia do outro, dá 400 metros, então forma uma PA de razão 400 metros. Ao final de 11 dias, então N é 11, né? O número de dia que ele percorreu aí, 11, ele percorreu um total de 35.200 metros, então a soma de todos os dias dá 35.200 metros. Então ele quer saber o número de metros que ele percorreu no último dia, então ele quer o último termo, a N. Então vamos ver como foi que nós fizemos aqui a nossa solução, ok? Então um atleta corre sempre 400 metros a mais que no dia anterior. Então, de um dia para o outro, ele está sempre aumentando 400. Então, isso forma uma PA de razão 400. Ao final de 11 dias, ou seja, o número de termos aí é 11, ele percorre uma distância de 35.200. Ou seja, somando os 11 dias, é a soma da PA, dá 35.200 metros. Ele quer saber, então, o número de metros que ele correu no último dia, ou seja, AN, o último termo. O que é que a gente sabe? Que o último termo, AN, no APA, a gente vê isso em sala de aula, todo mundo tem essa fórmula memorizada, faz parte do ensino-aprendizado, que AN é igual a 1 mais N menos 1, N menos 1 vezes R, ok? Essa é a fórmula. Então, ele quer o último termo, ele quer A11, tá? Então, se ele quer A11, ele quer o 11º termo. Então, o atleta corria todo dia 400 metros, tá certo? Ele quer saber quanto ele percorreu no último dia, dos 11 dias. Então, ele quer o termo A11. O A1 ele não deu, porque ele não disse, ele disse que a cada dia o atleta percorreu 400 metros, mas ele não disse quanto ele percorreu no primeiro dia. Ele não disse que percorreu 800 metros no primeiro dia, ou 1.000 metros, ele não deu o primeiro termo. Então, ele quer o 11º termo, quanto ele correu no 11º termo, mas ele não disse quanto ele percorreu no primeiro dia. Ele só disse que a cada dia ele aumentava a 400, então a razão é 400. Então, o que eu posso tirar aqui desse último termo que ele quer, a N, a 11, é que a 11 vai ser a 1 mais 11 menos 1, né, que é o número de dia, que dá 10 vezes R, que é 400. Ou seja, o termo, a última distância que ele percorreu vai ser A1 mais 4.000, tá? Vamos novamente repetir aqui para vocês, vestibulando. Deixa eu só apagar aqui. Vai-se embora aqui. Vamos achar aqui. Apagar aqui. Então, vamos lá. Ele disse que a cada dia percorria 400 metros, então a razão é 400. Ele quer saber quanto ele percorreu no 11º dia, mas ele não disse quanto ele também percorreu no primeiro dia. Ele só disse que a cada dia percorria 400. Então, eu substituo na fórmula, A11 vai ser igual a 1 mais 11 menos 1 vezes R.
11 menos 1 dá 10. E a razão é 400, porque a cada dia ele corria 400. Então ele quer saber quanto ele vai percorrer no 11º dia. No 11º dia ele vai percorrer o que percorreu no primeiro mais 4.000. Só que ele não disse quanto ele percorreu no primeiro. Ele disse que de um dia para outro ele aumentava a 400. Mas ele não disse. No primeiro dia ele percorreu 1.000 metros, percorreu 2.000 metros. Ele não disse. Então também não tem um A1. Então para achar o 11º termo, está faltando eu achar o primeiro. E como é que eu acho esse primeiro termo, tá? Então pronto. Essa formulazinha eu botei, ele quer o 11º termo, está aqui, a 11, ele não deu o que ele percorreu no primeiro dia, ele quer o 11º termo, então N aqui eu coloquei 11 no lugar de N, 11 menos 1 dá 10, e a razão é 400, que é cada dia ele percorre 400, então 10 vezes 400 dá 4.000, então ele quer saber quanto ele percorreu no 11º termo, no 11º dia. Para eu saber isso, eu tenho que saber quanto ele andou no primeiro dia, quanto ele percorreu no primeiro dia. Vamos passar, mas eu sei a fórmula da soma, que a soma do que ele percorreu, que ele deu, ele disse que nos 11 dias ele percorreu 35.200 metros. Aí eu quero a N, só que eu não tenho a 1 nem a N, mas eu sei que a N é a 1 mais 4.000, que eu acabei de fazer, ó. A N é a 1 mais 4.000, está aqui, ó. Tá? Então, no lugar de AN, eu vou botar quem? A1 mais 4.000, porque ele não deu quanto ele percorreu no primeiro dia e quer saber quanto ele percorreu em 11 dias. Então, quando eu cheguei, A11 é A1 mais 4.000. Ó. Então, no lugar de A11, eu botei A1 mais 4.000. Então, ficou A1 mais A1 mais 4.000. N são 11 dias, né, que ele quer saber. Essa distância foi o que ele percorreu em 11 dias, de tal forma que aqui vai ter uma equação onde a única incógnita é a 1. Então eu vou resolver essas contas, multiplicar 11 por 4.000, fazer todas essas contas, e você vai ver que o A1 vai dar 1.200. Lembrando que aqui essas contas são básicas para quem está acompanhando o dia a dia, então você copia, dá pause e vê direitinho essas contas para a gente não perder muito tempo aqui, senão não dá certo, ok? Então vamos voltar. Então eu achei que A1 é 1.200 quando fazer essa conta. Feita essa conta, no lugar de A1 eu vou botar quem? 1.200. Então o que ele vai percorrer no 11º dia vai ser A1, que era o que faltava eu achar, que deu 1.200, mais 4.000. Ele vai percorrer 5.200 dias, perdão, 5.200 metros no 11º dia, ok? Então pessoal, aqui foi uma equação que para resolver eu precisei de quê? Deixa eu só apagar aqui. Para resolver eu precisei das duas equações da PA, a do termo e a da soma. Então olha só, a do termo é essa aqui, a N é igual a 1 menos 1 vezes R, ele só tinha dado a razão, 400 metros, que a cada dia aumentava 400, então não deu a N nem a 1, só tinha dado a razão e N, que ele quer no 11º dia, então ficou, ó, no lugar de N eu botei 11º dia, menos 1 dá 10, a razão é 400, 10 vezes 400 vai dar 4.000, então a 11 ficou a 1 mais 4.000, mas ele, para eu achar o A11, faltava o A1, que ele não deu, ele não disse quanto percorreu no primeiro dia, ele só disse que a cada dia aumentava 400, ele só deu a razão, mas eu fui na fórmula da soma, a soma é A1 mais a N, que é 11, né? Então ficou A1 mais a N, que é 11, quem é a N, que a gente acabou de ver? A N, a 11 é A1 mais 4.000, no lugar de a N coloquei A1 mais 4.000, está aqui, N é 11, aí aqui ficou só uma incógnita, A1, eu resolvi A1 mais A1 dá 2 A1, multipliquei 11 vezes 4.000, tá? Dá 44.000, fui fazendo as contas, né? Básica, tá? Quando chegou aqui o A1 deu 1.200. Ora, ele quer o 11º termo. O que ele andou no 11º era 1, que eu não tinha, que agora eu achei 1.200, mais 4.000. Então, vai dar 5.200, ok? Vamos para mais uma questão de PA. Acompanha aí na telinha. Ele diz o seguinte: a soma dos termos de uma PA é dada por N2 menos 1, onde N é 1, 2, 3. Então, o 10º termo da PA é... Então, essa é uma equação, um problema que pode cair, quando ele coloca aí uma soma, em vez de dar um valor, ele deixa aí genérico, né? Deixa aí solto, tá? Então, vamos lá.
como é que a gente resolve isso? Ora, observe que a soma é dada por esse. Se eu substituir, ele quer o 10º termo. Se ele quer o 10º termo, quem é a 10 que a gente aprende lá no nosso dia a dia? Vai ser a 1 mais 9 vezes R, né? Todo mundo sabe dessa equação. Só que ele não deu a 1, nem deu a razão. Ele deu aqui simplesmente o quê? A soma. Mas observe que se no lugar de n eu colocar o número 1 sendo o primeiro termo, eu vou achar a soma do primeiro termo, ou seja, eu vou achar a 1. Aí já encontro a 1. Se eu colocar n igual a 2, eu vou achar a soma dos dois primeiros termos, ou seja, eu vou achar a 1 e a 2, e com isso, quando eu diminuir, eu acho a razão, e dessa forma eu acho a 10, ok? Então, quando ele dá assim, genericamente, o que é que eu vou fazer? Ele quer o 10º termo, a 10 a gente aprendeu pela fórmula que é a soma do primeiro mais 10 menos 1, 9 vezes a razão. Eu vou ter que achar a 1 e a razão para achar o 10º termo, que é o que ele pediu. Ora, se ele aqui disse que essa fórmula dá a soma dos termos, quando eu substituir n por 1, eu vou achar a soma do primeiro termo, ou seja, eu vou achar o próprio A1. Quando eu substituir n por 2, eu vou achar a soma dos dois primeiros, ou seja, A1 mais A2. Se eu já tenho A1, eu posso achar A2 e com isso encontro a razão, que a razão é a diferença entre A1 menos A2. Aí, como foi que eu fiz? Quando eu coloquei a soma igual a 1, deu 0, então significa que A1 é 0. Quando eu coloquei a soma igual a 2, deu 2, significa que A1 mais A2 deu 2. Com isso, eu acho que A2 deu 2. Se A2 deu 2, quem é a razão? A razão é sempre A2 menos A1. Se A2 deu 2 e A1 deu 0, a razão vai ser 2. Então, por isso que a razão eu botei 2. Ok? Aí ele quer o 10º termo. O 10º termo, onde tiver n, eu vou botar o quê? 10. Então, vai ficar 1, que é 0, mais n, que é 10, que ele quer o 10º termo, 10 menos 1, 9. 9 vezes 2 vai dar quanto? 18. Então, o 10º termo, o A10, vai ser 18, ok? Vamos repetir? Vamos, tá? Olha só, pode cair essa questão genérica, a próxima questão também é assim, genérica, para a gente ir vendo as possibilidades que podem aparecer lá nos vestibulares no Enem. A soma dos termos no APA é dada por N2 menos 1, onde N é 1, 2, 3, são os termos, né? 1, 2, 3. Ele classificou N assim, 1, 2, 3, tá? Então, a soma N do primeiro termo, a soma do segundo termo. Então, quando eu botar N igual a 1, eu estou achando a soma do primeiro termo. Ou seja, eu estou achando o próprio A1, tá certo? Quando eu botar N igual a 2, eu estou achando a soma do primeiro e do segundo termo. Se eu acho o primeiro e o segundo termo, eu encontro a razão, porque a razão é a diferença entre esses termos. Aí ele quer o 10º termo, aí fica fácil, porque quem é a 10? A 10 é A1 mais 9 vezes a razão. Então, quando eu botar a soma do primeiro, eu vou achar, na verdade, o primeiro termo, e a razão é a diferença entre o segundo e o primeiro. Então, como foi que eu fiz aqui, ó? O que foi que eu fiz aqui, ó? Achei a soma dos primeiros termos, do primeiro termo, que é só 1, eu acho a 1, e achei a soma do segundo termo. Está aqui, substituir. Deixa eu apagar, para mostrar o que foi que eu fiz, ó. A soma do primeiro termo deu 0 quando eu substituí na equação, é só substituir aqui, ó. 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então, a soma do primeiro termo deu 0, mas a soma do primeiro termo é o próprio primeiro termo. Depois eu achei a soma dos dois primeiros termos. A soma dos dois primeiros termos é A1 mais A2. Deu 2, é só substituir n por 2, ó. 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 2 vai dar 2. Então, a soma deu 2, porque eu vim aqui, onde tinha n, substituir por 2. 2 ao quadrado menos n, que é 2. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 2 dá 2. Então, achei que a soma dos dois primeiros termos é 2. Mas quem é a soma dos dois primeiros termos? É A1 mais A2. A1 é 0, A2 é 2, então A2 vai ser 2. Se eu sei que A1 é 0 e que A2 é 2, a minha razão vai ser A2 menos A1. Ou seja, a minha razão vai ser 2 menos 0, que dá 2. Então, achei a razão. Então, quem vai ser o 10º termo? Aí ficou fácil achar o 10º termo, ó. Porque, ó,
o 10º termo, A10, vai ser quem? A1 que eu encontrei, que é 0, mais 9R. O R eu achei que era 2, então A10 vai ser 9 vezes 2, 18. Está aqui a continha bem devagarinho para vocês, ok? Então, pessoal, isso é mais uma questão, vai para cá, para cá, para cá. Nós vamos passar para outra, porque ao vivo é assim rápido, mas depois essas aulas vai estar aí no Enem, vai estar bem direitinho, vocês vão copiar, tá certo? Parar, assistir lá no meu site, vai ficar gravada, são mais de 800 aulas lá. Então aqui está ao vivo, daqui uns 15 dias ela vai entrar lá, você assiste, para e copia direitinho. Vamos para a próxima questão, para ganhar tempo, acompanha aí, ó. Mais uma vez uma questão genérica. A soma dos n primeiros termos de uma PA é dada por Sn igual a 3n ao quadrado mais 5n. A razão dessa PA é, pessoal, o que foi que eu disse? Aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Como ele deu a soma, eu vou achar a soma do primeiro termo, que na verdade é o próprio A1, então vou substituir n aqui, ó, como eu fiz, ó, por 1, tá certo? E depois vou achar a soma dos dois primeiros termos, quando eu substituir n por 2. Aí quando eu achar a soma dos dois primeiros termos, vai ser A1 mais A2. Como eu já achei A1, eu acho A2 e a razão é A2 menos A1. Então vamos lá, ó. O que foi que eu fiz? Mais uma vez essa questão, fizemos questão contextualizada, fizemos questão indireta, e agora estamos fazendo a questão quando ela vem aqui genérica, tá certo? Ele quer a razão dessa PA. Então, no lugar de n, quando eu substituir por 1, ele deu a soma, quando eu substituir n por 1, eu estou achando a soma do primeiro termo. A soma do primeiro termo é ele mesmo, somou é ele, tá? Depois, quando substituir S por 2, eu vou achar a soma, S2, aí eu vou achar a soma dos dois primeiros, A1 e A2. Como eu já tenho A1 lá aqui em cima, eu consigo achar A2. Aí quem é a razão? A2 menos A1. Então vamos fazer. Vou apagar e vou ler a questão novamente e vou para a solução. A soma dos n's, a soma dos n primeiros termos de uma PA é dada por Sn igual a 3n ao quadrado mais 5n. A razão dessa PA é, aí o que foi que eu fiz? Ó, peguei essa soma, está aqui, ó. Onde tinha n, coloquei 1, então vou achar a soma do primeiro termo, ou seja, a soma do primeiro termo é só ele, a soma do primeiro termo é achar o primeiro termo. Então eu vou achar o primeiro termo. Então onde tiver n eu coloco 1, eu vou achar a soma do primeiro termo, que na verdade é o próprio primeiro termo, vai dar 8. Depois, eu quero a razão. Para achar a razão tem que ser A2 menos A1. A1 eu já achei, tá? Agora, onde tiver n, eu vou colocar 2 e vou achar a soma dos dois primeiros termos. A soma dos dois primeiros termos, no lugar de n eu botei 2, deu 22. Então, 22 é a soma dos dois primeiros, A1 mais A2. Só que A1 eu já achei que era 8. Então, fazendo as contas aqui, A2 vai dar 14. Aí, quem vai ser a razão? A2 menos A1, 14 menos 8, 6. Ok? Vai para cá, para cá, para cá. Mais uma questão genérica, eu fiz anterior, fiz essa, já fiz duas, fiz outras duas contextualizadas, fiz mais 3 aplicando a fórmula. Vamos para mais uma questãozinha aí de PA, acompanha aí. A quantidade de meios aritméticos que se deve interpolar entre menos A e 20A, ou seja, entre menos A e 20A, eu quero saber quantos elementos eu posso botar aqui para obter uma PA de razão 7. Como é que eu vou saber quantos meios aqui, quantos números eu posso botar entre menos A e 20A, tá certo? Então vamos lá. Qual é a fórmula? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Quanto é a n? Aí ele deu, o último termo é 20A. Quanto é a 1? O primeiro termo é menos A, então ele quer interpolar entre menos 1 e 20A, ou perdão, entre menos A e 20A, menos A vai ser o primeiro termo, 20A vai ser o último, então o AN é 20A, o primeiro termo é menos A, ok? Ele quer saber a quantidade de termo, então ele quer saber N. Com razão 7, no lugar da razão eu botei 7.
Então fica 20A, está menos A, vem para o outro lado, mais A. 7 vezes N, 7N. 7 vezes menos 1, menos 7. 20A mais A, 21A. Está menos 7, foi para o outro lado, mais 7. Igual a 7N. Passando o 7 dividindo, fica 21 mais 7 dividido por 7. 21 por 7 dá 3, 7 por 7 dá 1. Então, o número de termos que eu posso interpolar é 3A mais 1, ok? Então, esse aí é o número de termos. Aí, o que é que acontece aqui, pessoal? Só para a gente concluir aqui, ó. Ele quer saber o número de termos que eu posso interpolar. 3A mais 1 vai ser aí o número de termos que a gente pode interpolar nesses dois, nessa PA de ração 7, entre menos A e 20A, ok? De ração 7. Então, deixa eu apagar aqui e vamos repetir. A quantidade de termos, de números que eu posso associar entre menos A, ele quer saber quantos termos posso botar, 3, 4, 5, e 20A, ele quer a quantidade de termos, a fim de se obter uma PA de razão 7. Então, eu quero saber aqui o número de termos, tá certo? Que eu posso interpolar. Ora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou achar quantos termos ele quer, N, o número de termos. Lembrando que N, depois, né, N é o número de termos geral, contando com menos A e 20A. Então, vamos voltar. Qual é a fórmula que eu tenho? AN é igual a quem? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Essa equação de PA todo mundo sabe, todo aluno domina. Quem é o último termo? Ele quer interpolar entre menos A e 20A. Então, o último é 20A. Quem é o primeiro? O primeiro é menos A. Então, substituir A1 por menos A. Mais N menos 1 vezes 7. Tá menos A, veio para lá, mais A. 20A mais A, 21A. Aqui ficou 7 vezes N, 7N. 7 vezes menos 1, menos 7. Tá menos 7, vai para lá, mais 7. Aí vai ficar 21 mais 7, o 7 está multiplicando, passa dividindo. Quando dividir 21 por 7 dá 3, 7 por 7 dá 1. Então, o número de termos que eu vou ter aí é 3A mais 1. Só que o número de termos que eu tenho aí é contando com A1 e contando com AN lá, tá certo? Então, os que eu posso interpolar vai ser 3A mais 1 menos os dois que eu já contei, porque N é o número de termos total, ou seja, contou com A e contou com 20A, tá certo? N é o número de termos geral. Então, os números de termos que eu posso interpolar vai ser esse que eu achei, N, 3A mais 1, menos esses dois que já está contado, não estão aqui entre os que eu posso interpolar. Então, eu tenho que tirar esses dois, o primeiro e o último. Então, 3A mais 1 menos 2 vai dar 3A menos 1. Então, a resposta vai ser letra B, 3A menos 1. Ele quer saber quantos meios eu posso interpolar. Na fórmula dá para eu achar o número de termos N. Então, eu vou achar o número de termo N e depois diminuir de 2, que eu só quero saber o que eu posso interpolar entre esses dois. Então, eu não estou querendo a quantidade de termos total. Então, eu tenho que achar N, que é a quantidade de termo total da fórmula, e diminuir desses dois, que eu só quero saber quantos eu posso botar no meio. Então, qual é a fórmula? Deixa eu apagar aqui. A fórmula me diz o que, pessoal? Opções de ponteiro, apagar aqui. A fórmula me diz que AN é a 1 mais N menos 1 vezes R. Isso aí todo estudante domina. O último termo é 20A, então no lugar de AN eu coloquei 20A. O primeiro termo é menos A, então no lugar de A1 eu coloquei menos A. Tá menos A, veio para cá, mais A. 20A mais A, 21A. Aqui ficou 7 vezes N, 7N. 7 vezes 1, menos 7. Passou para lá, menos 7, mais 7. O 7 está aplicando, passa dividindo. Ficou 21 mais A mais 7 dividido por 7. 21 dividido por 7 dá 3. 7 dividido por 7 dá 1. Então, o número de termos é 3A mais 1. Como eu quero saber quantos eu posso interpolar, eu tenho que tirar os dois, o primeiro e o último. Então, vai ser 3A mais 1, deixa eu só apagar, vai ser 3A mais 1, menos os dois, né, que já existiam. O primeiro, que era menos A, e o último, que era 20A.
que ele não queria o número de termo total, ele quer o que eu tenho que interpolar. Então, eu achei o número de termo, diminuo dos 2 que eu tenho, menos 2, então 3A mais 1 menos 2 vai ser 3A menos 1, ok? Então, com isso aí, encerra a nossa aula aí e conto com você, olha para cá, para cá, para cá. Grande abraço e fiquem com Deus.